O Tribunal Superior Eleitoral analisou 27 processos na sessão plenária desta quinta-feira. O repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje de manhã, o plenário negou o recurso do Ministério Público Eleitoral contra a decisão monocrática do ministro Jorge Mussi, que negou a ação contra um candidato ao governo do Piauí nas eleições de 2014. O Ministério Público acusava o candidato de abuso de poder político, uso indevido de meio de comunicação e conduta vedada a agente público. Isso porque ele teria se beneficiado de publicidade institucional em período proibido pela legislação. Hoje de manhã, William, os ministros também começaram a analisar 2 casos de propaganda eleitoral antecipada nas eleições municipais de 2016. As decisões dessas ações vão determinar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições gerais deste ano. Em um processo, o plenário vai decidir se houve propaganda eleitoral antecipada de Nilson Sola e Alcimar Militão, candidatos à Prefeitura de Várzea Paulista, em São Paulo. Cartazes espalhados por várias casas e estabelecimentos comerciais da cidade mostravam apoio das famílias aos candidatos. Os 2 foram condenados a pagar multa no valor de R$15 mil cada por propaganda eleitoral antecipada. Nilson e Alcimar recorreram da multa ao TSE. Ao analisar o caso, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, ressaltou que a propaganda antecipada não é configurada quando não há pedido explícito de voto, menção a uma pretensa candidatura ou exaltação das qualidades do candidato. Os novos, por exemplo, que surgem no cenário político, eles também podem aparecer de alguma maneira, participar de programas e etc. Então eu digo, a ausência de pedido explícito de voto, a divulgação de pretensa candidatura com utilização de foto e alusão ao número da legenda com a qual anseia concorrer no futuro pleito, não consubstancia propaganda antecipada. Após o voto do ministro Luiz Fux, o ministro Admar Gonzaga pediu vista do processo. O outro caso analisado pelos ministros vem de Itabaiana, em Sergipe. Neste processo, os irmãos Luciano e Roberto Bispo, ex-deputado estadual pela Bahia e então candidato à prefeitura da cidade, respectivamente, são acusados de propaganda eleitoral antecipada. Isso por causa de uma música divulgada por WhatsApp antes da campanha eleitoral de 2016. Esse processo também ficou com vista para o ministro Admar Gonzaga. E ainda hoje de manhã, os ministros mantiveram a inelegibilidade de um candidato a vereador por Santo André, São Paulo, nas eleições municipais de 2016. José Montoro Filho entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que o declarou inelegível. O TRE entendeu, com base na lei da ficha limpa, que ele não poderia concorrer às eleições de 2016 porque teve as contas rejeitadas quando foi presidente da Câmara de Vereadores de Santo André entre 2007 e 2008. Ao analisar o caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto ressaltou que José instituiu o pagamento de verbas complementares acima do permitido pela Constituição Federal. Com efeito, aqui não se trata de pagamento irregular de 13º ou terço de férias, mas sim de reajuste automático e pagamento de verbas complementares acima do limite constitucional, rubricas que não foram chanceladas pelo recente entendimento do STF. E daqui a pouco tem sessão plenária extraordinária aqui no Tribunal Superior Eleitoral. 15 processos estão previstos na pauta de julgamentos. E o destaque fica com a prestação de contas partidárias de 2012 do Partido da Social Democracia Cristã, o PSDC. Esse processo está sob relatoria do ministro Admar Gonzaga. William.